incutir nessas pessoas a necessidade de criar um museu marítimo na Fuseta. A Fuseta tem séculos, vários séculos de ligação à atividade marítima. E cada vez a atividade marítima acaba por ter menos peso, menos força, menos peso na economia, na evolução da sociedade tem caminhado para isso. De maneira que parece-nos importante que se comece a desenhar um museu marítimo. Não é preciso ir para uma universidade, ir para uma arquitetura enorme, porque as coisas podem começar por uma pequena sala, até um pequeno armazém que seja adaptado. A necessidade é de começar. E este é um dos objetivos deste trabalho. Outra situação tem a ver com os pescadores que têm a origem no campo. Às vezes fala-se só na Fuseta, fala-se só no núcleo habitacional. E estamos a esquecer os que nos rodeiam, os que estão no campo, nasceram no campo, viveram no campo, morreram no campo, mas foram pescadores de bacalhau. E se olharmos aqui ao lado do Parabis do Sul, enfim, dentro do que eu já consegui apurar, nós temos, ao longo dos anos, evidentemente, cerca de 40 pescadores do bacalhau. É capaz de ter algum significado, e lembrarmos também de Bis do Sul, ou aqui ao lado da cidade de Senlei, e de outras regiões, portanto, de Marim, de Coatrim, porque não devemos limitar a Fuseta. Esse é um dos objetivos também deste trabalho, vincular as localidades do campo que tiveram a ver com o bacalhau. De resto, este trabalho estou procurando fazer, até pela ligação familiar à Fuseta, que é muito forte, com muito respeito pelos antigos pescadores do bacalhau e pelos seus familiares. É evidente que esta é uma intenção, é um objetivo. Eu não sei se vou conseguir, só o tempo dirá. De qualquer maneira, é esta a minha intenção. Eu peço desculpa só de beber um pouco de água e já vou continuar. Qualquer trabalho sobre o bacalhau implica falar da Terra Nova, implica falar da Groenlândia, implica falar como é que se chegou à Terra Nova, como é que os portugueses lá chegaram. E isto, as relações depois começam sempre, tem um princípio. Nós, em finais do princípio do século XIII, há uma princesa, uma infanta, não sei como é que, pronto, eu aí não sou um especialista, se era infanta, se era princesa, casou era filha do Dom Sancho I, o nosso segundo rei, portanto ele veio a seguir ao fundador, Afonso Henriques, não é? Uma filha que tinha até um nome muito, muito esquisito, não é? E agora não é tão esquisito que não lembro o nome, mas digo já. Dona Berengária, acho que é um nome que não se devia pôr uma pessoa, mas esqueci daquele tempo, né? Dona Berengária casou com o rei Valdemar II da Dinamarca. Valdemar, portanto, por aqui se vê, é um nome que não aparece, mas é muito antigo. Valdemar já existia no século XIII. Daí nasceram 4 filhos desse casamento. E, portanto, 4 filhos que são de uma rainha que tinha origem em Portugal, não é? Pouco depois, 15 anos depois, portanto, eu creio que é 1229, há um segundo casamento de uma princesa, Leonor Afonso. Esta, por sua vez, era filha de Dom Afonso II. E também, neste caso, com Valdemar III. Portanto, por aqui se vê, há uma ligação com a Dinamarca, e a Dinamarca tem a ver com esta região, e sobretudo com a Groenlândia, e daí dessas ligações sempre alguma coisa se seria apreendido, se passaria para o conhecimento das pessoas que se interessavam pela navegação. Mais tarde, há também um tratado, neste caso com a Inglaterra, em 1353, é celebrado entre... Aí, nessa altura, era Dom Pedro I, seria, rei de Portugal, e Eduardo II de Inglaterra.
Esse tratado, já no Atlântico Norte, estamos em território já do Atlântico Norte, nas costas de Inglaterra, e em que era por 50 anos em que embarcações portuguesas podiam pescar nesse território. Portanto, há todo um princípio que vai a caminho da Terra Nova. Mais tarde, vem a ser a família Corte Real, começando por João Vaz Corte Real, que tinha, portanto, em relação ao Dom João V, eram, portanto, pessoas que eram, portanto, estimadas pelo rei e pessoas que também ligadas, de algum modo, com interesse pela navegação. E esse João Corte Real vai numa expedição, não portuguesa, mas sim, é uma expedição que tem origem na Dinamarca, era então o rei da Dinamarca, Cristiano I, e exatamente pelos lados da Terra Nova. Portanto, não sendo portuguesa, mas certamente que João Vaz Corte Real apreendeu, tomou algumas notas, conseguiu alguns elementos que passaria mais tarde aos filhos, ele tinha 3 filhos, e Gaspar Corte Real, um dos filhos, é exatamente, empreende uma viagem, aí já com o patrocínio do rei, já seria Dom Manuel, uma viagem àquelas paragens. Há uma primeira viagem, ele regressa, traz alguns elementos, até que trouxe alguns reféns, alguns indígenas, não sei o certo, e depois há uma segunda viagem em que ele desaparece. Portanto, aliás, isto é tudo um sintoma de como muita gente desapareceu naquelas paragens, pela agressividade do mar, pelas embarcações que não tinham condições suficientes, enfim. De qualquer modo, Gaspar Corte Real é considerado, até por alguns autores, por pessoas ligadas à história, à navegação, aos descobrimentos. Gaspar Corte Real é considerado, por alguns, como o descobridor da Terra Nova. Outros dizem que não, e eu não sou eu que vou dizer que sim, nem que não, como é lógico. Mas é considerado como o descobridor. Aliás, existe, creio que em São João da Terra Nova, existe um monumento dedicado a Gaspar Corte Real, que, portanto, de algum modo, vincula o reconhecimento dele naquelas paragens. No ano seguinte, isto foi por volta de 1501, no ano seguinte, um dos irmãos, Miguel Corte Real, convence o rei a fazer nova expedição, porque depois os dinheiros saíam do rei, as naus, as caravelas, tudo por aí fora, convence o rei a que iria em procura do irmão. E o Miguel Corte Real acaba por desaparecer também. Portanto, e ainda houve uma tentativa, havia mais um irmão dos Corte Reais, que era o Vasquianas, e o rei já não autorizou, disse já chegaram os mortos e acabou, quer dizer, eram territórios que, de facto, os naufrágios, os acidentes eram imensos, enfim, não tem contabilidade, a maior parte das situações não acabam por não vir à tona, não ter conhecimento. A partir daqui, enfim, nota-se algum interesse na pesca. Antes da pesca, ou estas navegações não tinham propriamente a ver com a pesca. As pessoas procuravam, e está aqui este mapa que nós aqui colocamos, exatamente, aqui temos a Terra Nova por aqui assim, mais abaixo, subimos ali acima a Groenlândia, e este traçado, o traço vermelho, é o Estreito de Davis. Este estreito era muito procurado, e a partir daqui havia as pessoas, aqueles que, enfim, que tinham mais conhecimentos, que afirmavam que era possível continuar pelo estreito e chegar ao Oceano Pacífico. E de facto era verdade. Havia mais uma série de estreitos, ia-se apanhar, aqui no mapa já não se vê, ia-se apanhar o Estreito de Bering, e depois o Mar de Bering, e depois entrava-se no Pacífico. E era verdade. E conseguiu-se, alguém mais tarde, de facto, conseguiu-se, e portanto, é um dado histórico que não podemos também esquecer, não é? Em relação a mais para a frente, e na sequência também, certamente, destas viagens, que há registros de pescadores na costa da Terra Nova, de pescadores de Viena. Viena, que hoje há muita Viena do Castelo, mas que naquela altura era conhecido
por Viana da Foz do Lima ou Viana do Minho. Viana do Minho pode ter a ver com, para se distinguir de Viana do Alentejo, que é também uma localidade muito antiga, Viana do Alentejo, e daí talvez se chamasse Viana do Minho. Daqui depois o termo Viana do Castelo é muito posterior, aparecerá muito mais tarde. Portanto, isto é 1520, 1525, 1530, temos esses pescadores de Viana já no bacalhau. Era diferente, ainda não era a questão dos dórios. Eles o que faziam era uma comunidade, que, portanto, havia uma embarcação grande, evidente, que ficava ancorado num porto marítimo. E daquele porto partiam embarcações mais pequenas, que não iam só com um homem, iam mais pessoas, não é? E depois iam para a faina e regressavam ao navio, que estava ancorado, e nesse esquema eles tentavam, inclusive, conseguiam, enfim, o navio estava junto ao porto, no porto conseguiam também, por vezes, a própria secagem. Uma parte da secagem começava aí. Portanto, a seguir a Viana, começa também a zona da Ilha e a zona de Aveiro, ainda no século XVI, há notícias sobretudo de Aveiro, de vários barcos, várias embarcações, até que chegamos ao reinado, quer dizer, onde os Filipes tomam Espanha, tomam conta, em 1580 também, e a partir daí a coisa fica tremida, não se desenvolve, antes pelo contrário, aos poucos a pesca vai morrendo, vai desaparecendo. Os espanhóis não tinham interesse nenhum, eles tinham a sua própria frota bacalhoeira. Mais tarde, já depois de 1640 e até por aí fora, também não se consegue avançar muito mais, nem no Marquês de Pombal, nada dessa gente. Só em 1830, e aí aparece... enfim, há um decreto que acaba com vários impostos e surge uma companhia que é Companhia de Pescarias Lisbonense. Peço desculpa. Há aqui lugares aqui em frente, se faz favor. Podes tirar uma ilustração. Assim começa as imagens. Peço desculpa. Em 1830, a Companhia de Pescarias Lisbonense, que começa a avançar, depois ano para ano, com vários barcos. E chega, a partir daí, começa então a situação da pesca dos dórios, com o homem, com o dório, o dório é um termo que tem origem inglesa, né? Ele é anterior a 1830, não sei a data exata que se começa a pesca pelo sistema dos dórios. E de saber, neste momento ainda não sei, mas será cerca do século XVII, penso eu. 1830 até 1848 aparece a primeira grande referência aos pescadores da Fuseta. 1848, a Companhia Lisbonense consegue levar à Terra Nova 19 veleiros, 19 lucros, estamos a falar, neste caso eram veleiros, não havia motores, não havia barcos a motor, nem motor auxiliar, nem propulsão principal, nada disso. Estamos a falar dos veleiros, barcos à vela, com 3 mastros, com 4 mastros, enfim. Aparece a primeira referência à Fuseta e essa primeira referência aparece logo com cerca de 100 pescadores, 103 pescadores. Isso quer dizer que eles não apareceram todos no ano de 1848, não chega aqui um indivíduo e de repente, há 150 anos atrás, e arranja 100 pessoas para ir para a pesca do bacalhau. Quer dizer que já vinha de trás. E para trás nós não sabemos, nós calculamos que no princípio do século XIX já havia muita gente da Fuseta na Terra Nova. A partir daí, a população da Fuseta vai sempre aumentando e quando chega ao final do século XIX, na última década do século XIX, a Fuseta consegue atingir cerca de 20% do total dos pescadores que foram nesse ano, cerca de 20% são da Fuseta.
E as outras localidades grandes da pesca não tinham mais que a Fuseta. A Fuseta igual a Figueira da Foz, nesse tempo tinha mais que a Aveiro, a própria Figueira da Foz. Portanto, Fuseta igual a Figueira da Foz e logo a seguir vem Aveiro e depois vem Póvoa de Varzim, o núcleo de Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Na parte mais a norte, Viana foi perdendo, digamos que, alguma força e surge mais tarde o núcleo de Póvoa de Varzim e de Vila do Conde. Aqui temos, de facto, o Dória, um pescador por Dória, e era dos poucos países, Portugal era dos poucos países em que havia, que era só um pescador por Dória. Daí os riscos, o perigo que esta arte incluía. No caso dos Dórias, havia questões em que havia dias em que o pescador podia estar lá 12, 11, 12, 13 horas por vezes, porque descer a arriar o Dória cerca das 6 da manhã e até às 7 da tarde, ou às 6 da tarde, quer dizer, é questão de contabilizar. Ele levava algum mantimento, mas a dureza, quer dizer, e o trabalho, e a concentração do trabalho, a concentração na pesca. E esse é um dos pontos que eu faço questão de referir com alguma ênfase no meu trabalho, porque não se vê nos outros. Há muitos trabalhos, é evidente, só que quando se fala nestas situações, ainda aqui há dias eu estive a visionar uma foto em que aparece portanto, aquilo que estava ali há pouco, um pescador está levantando a linha, está puxando a linha e pronto, e sai. E de facto vem um exemplar, um bacalhau, um bom tamanho, mais de 1 metro, cerca de 1 metro, mais de 20 quilos de peso, portanto, a fotografia tem várias nuances. O comentador, o repórter, isto era um documentário. E o repórter, enfim, farta-se de elogiar que a pesca era uma maravilha, que era uma imagem espetacular. Mas ao lado dessa imagem espetacular estavam as mãos do pescador. E as mãos do pescador tinham cortes, tinham feridas da linha passar, do passar da linha pela mão. Mas o repórter não focou a mão do pescador. Voltou a focar o bacalhau, que era um exemplar, um belo exemplar. Portanto, aqui é um caso onde portanto, digamos que este trabalho é capaz de valer a pena, na medida em que há que olhar para as duas faces. Há que olhar para as mãos do pescador e há que olhar pelo belo exemplar que ele tinha acabado de capturar. Portanto, estes são exemplos que vou dar mais, certamente, em relação a alguma diferença que se possa encontrar neste trabalho sobre os outros que nós vemos e que temos à mão na internet. Há uma série deles em termos de internet. A companhia lisbonense que eu falei há bocadinho acabou por desaparecer ou perder força também porque isto é assim, quer dizer, os impostos tinham diminuído, mais à frente os impostos voltam a subir e esta companhia, e até porque a pesca nunca foi muito rentável em nenhuma das épocas, e essa companhia desaparece. Durante os anos a situação fica tremida, até que aparecem duas companhias de referência, que eu também saliento no trabalho, porque acho que, enfim, é de salientar. Uma delas é a companhia Bem Saúde, que é dos Açores. Um dos fundadores eram de origem judaica, que tinham tinham vindo de Marrocos. Essa companhia teve grande peso no desenvolvimento dos Açores. Não sei porque não se resumiram à pesca do bacalhau, tinham uma indústria, tinham outras atividades. E além do Bem Saúde, surge Mariano e Irmão, uma companhia da Figueira da Foz, também foi uma companhia de bandeira em termos do bacalhau, e é durante vários anos que estas duas empresas mantêm até princípios do século XX. Há quem chama um monopólio, mas o que é certo é que eles, assim como a sociedade lisbonense anteriormente, também seriam um monopólio, pois eram só eles. Pronto, de certa maneira, não apareciam outros. Não podemos também estar a dizer que isto é monopólio, tem os outros não aparecem, pois só há aqueles.
E, entretanto, em 1900 tínhamos nós 12 navios, divididos pelas duas companhias que existiam, a Saúde e Mariana e Irmãos. Aí há, de facto, surgem, no princípio do século XX, surge então uma série de companhias e vão-se lançando na Terra Nova, e aumenta bastante o número de embarcações. Chegam em 1924, são 65 embarcações, enfim, já é muito, até porque normalmente ia aumentando também a tripulação. Nós podemos dizer que a tripulação em 1848, quando há a primeira grande referência à Roseta, cada barco, cada veleiro, né, levava entre 15 a 20 tripulantes. Chegamos em 1900 e se anda da ordem dos 30 tripulantes. E depois por aí fora, quer dizer, nós quando chegamos mais perto, já em 1960, 1970, havia navios com 75 tripulantes e mais, né? Não sei se aqui o nosso amigo Pina tinha um filme aí para passar. Long ago, the Portuguese sailed across an unknown sea in search of the East. Many never returned. No dia em que tu partiste, eu vi no teu olhar triste uma sombra de ansiedade. Those early explorers didn't find any spices and silks in that cold Atlantic Sea. They found grand banks of fish, and they and their sons, and the sons of sons, sailed another 500 years in their white ships to the land of the codfish, the newfound land. Now the last of the sailing schooners slipped down the River Tagus to open sea. Santa Maria Manuela. Vitorino Ramallera is captain. Pedro Balhoins, age 60, is on his 52nd campaign, and Yoyo da Silva, 19, is on his first. The Santa Maria must come back full of fish to pay. Lines must be made, dories drawn for, found, prepared. The dory will be your tiny home 12 hours a day on the heaving sea. Cod fishing is big business for Portugal, and still religious. Man the fisher is sent to sea
blessed by both church and state. A few days ahead, a luxury liner is swamped by the same storm. 1,000 miles out from Portugal, the Santa Maria sails through. Her crew know this sea. Fathers weathered the same storms, sailed the same routes back through the years. Way back then, long, long ago, Portugal was a land of just 1.5 million souls. They were the first to sail for Africa, explored headland by headland, till finally they rounded Cape Boyador, returning with cargoes of gold, slaves and ivory, under the cross of Christ on their sails. Then, in search of the east, they sailed west, into the ocean of darkness, the sea of obscurity, where the sun was supposed to set with a hiss in the sea. And they sailed by Stella Maris, the star of the sea. Before Columbus, they found the New World, found codfish in swarms round a rocky land and named it for the King of Portugal. And then, the land of the codfish, Bacalaos. Then, the new land of Corte Real, Cape Race, Cape Spear, Labrador, Bonavista, Bacalou. The names remain, but the men are gone. Diego da Tieve, Alvarez Fagundes, the Corte Reals. And for the men of today, no more the unknown monsters, strange stars, whirlpools on the rim of the world. Only the business of fish. In a dory, you row away, watched by the skipper, whose father's crew were the greatest fishers of all, once caught 42 tons in a day. In a dory, you fish 12 hours a day, 4 months of the year, hauling in rain and fog, hauling the heavy fish from the deep. And if a storm comes, there's a pair of oars and a scrap of sail. That's all. No warmth, no women,
No summers at home since you were 8 years old. In Adori, they say, a man is his own master and master of his own soul. The captain is master aboard. How many fish? Do the dories drift too far? What about weather? What about fog? How many fish? Never enough. For though they shrink when they're split and salted away below, the ship must be filled, and home drifts farther and farther away. Over the years, men have been drowned, shipwrecked, blown across the ocean and swamped by the cold seas, then dead in 3 minutes. Now 2 are missing in fog. I think he can see us. I think he cannot see us all. The motorboats are going just now. The motorboats are going just now. This time, these 2 are safe. But men do die, and ships are lost too. Last year, the Coutinho sank. The Aviz was consumed by fire. The Fagundes was smashed off Labrador. Just 5 schooners left. At evening, it's time for the soup of sorrow. He who drinks it will return to the banks again. Dionisio Esteves won't return. Age 26, newlywed, he was smashed by a wave and lies in a coffin below. The boy had dreamed of this moment, entering the new world. Now, they have lived through storm and death, and the moment is sad. What security is there in a haven, a port? What happiness when a man you've known is dead? Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for sinners and at the hour of death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. Eternal rest grant unto him, O Lord, in the perpetual age shall abandon him. May he soul and all the souls of the faithful departed, to the mercy of God, rest in peace. Amen. Father, the Son, and the Holy Spirit.
White Fleet men are buried ashore in Newfoundland, Greenland, and Labrador. White Fleet men are buried at sea, down below on the Grand Banks of Fish. They were heroes of a kind. May their sons remember them. E continuando a minha palestra, vamos lá. O filme é agradável, sim senhora. De facto, aqui dá alguns exemplos, mas estes exemplos não se repetiram muito. Eu posso contar, por exemplo, uma situação em que há um pescador que desaparece, quando no regresso dos Dóris faltava um Dory, né? E faltava o pescador. E não havia nada a fazer, e o capitão assim foi, disse que não havia nada a fazer, que ele quando foi para ali, para aquela arte, ele já sabia que era muito, muito arriscado, dizia o capitão. Depois, ao fim do dia, depois do jantar, rezava-se um Padre Nosso e 2 Ave-Marias e pronto, e acabou, ficava assim. Não, por acaso não foi o exemplo que deram aqui, que é um exemplo correto, digamos, né? Mas isto é um exemplo em que para certos responsáveis, para certos capitães, o pescador era uma peça, era como se fosse um robô, um boneco, um produto, como se queira chamar, não é? Para ele bastava depois, quando chegasse a Lisboa ou outro porto de destino, que se pusesse a bandeira à meia arte, entretanto já se tinham rezado o Padre Nosso e as Ave-Marias e pronto, e estava o assunto resolvido. E depois não se disse, mas eu vou dizer no meu trabalho, que os companheiros, neste caso são companheiros, que devo dizer, não é? Os companheiros ficaram tristes e ficaram pesarosos, e o desejo deles no outro dia era já regressar, não era continuar na pesca. Portanto, isto deve ser dito, não deve ser só manifestar o capitão, que o capitão disse que era assim, e pronto, era assim, e estava o assunto resolvido. Há pouco nós íamos na década de 20, mais ou menos, né? E na década de 20, de 1920 a 1930, existe um barco da Fuseta, que é o Senhora do Carmo. Esse barco foi adquirido por cotas por uma cooperativa que é de salientar. Já existia nessa altura na Fuseta uma cooperativa que se chamava mesmo da Fuseta. Um dos sócios principais era Zacarias Mendes Correia, e eu falo dele nesse trabalho, e queria agradecer, já agora publicamente, está aqui o amigo Zé da farmácia que prestou, que deu uma ajuda fornecendo alguns elementos. Acho que fica bem, é cordial agradecer a sua atitude. O Zacarias Mendes Correia acaba também por ser um empresário. Ele tinha armazéns em Olhão, que se chamava mesmo assim, armazéns Zacarias Mendes Correia. Não sei ao certo, poderiam ter a ver com peixe, poderiam ter a ver com outra atividade, mas talvez fosse uma ligada à parte da marítima na mesma. E tinha um outro navio, este registrado em Lisboa, que era o Senhora de Monserrate. Esse não era bacalhoeiro, tinha mais a ver com navegação de cabotagem, portanto, com outros serviços. Não é? De qualquer maneira, é uma figura que mais tarde até chegou a imediato, chegou ao céu, e que nós mencionamos no trabalho, quando na parte final do trabalho falamos de algumas figuras que, a nosso entender, são figuras de referência que têm a ver com a pesca. Além de Zacarias, falamos no António Rodrigues Farroba, que foi um homem que tem muitas campanhas, cerca de 44. E diga, se faz favor. Este Zacarias Mendes Correia, para as pessoas que aqui estão, que sabem e conheceram o legado marítimo, que foi o Fernando Correia, o pai do Rebelo.
para as pessoas se localizarem. Portanto, era o pai, era um avô do Romeu. Sim, vamos lá ver. Eu estou aqui, eu tenho isso no meu trabalho. Simplesmente, pois eu não consigo dizer tudo, né? Senão não Não, era só para localizar, porque é uma sim, sem dúvida. Já agora posso dizer mais sobre o Zacarias. O Zacarias teve 6 filhos. Um desses é o senhor que acredita que era o filho mais velho e que é o pai do Romeu Correia, né? E eles mais tarde foram para Lisboa. Não sei, pois também. Acho que não é um pormenor que não é muito aqui, né? Eles foram para Lisboa e depois, enfim, mantiveram sempre uma ligação à Fuseta, e isso é importante. Assim como, digamos que estes pormenores devem ajudar, porque não sou eu sozinho que consigo fazer um trabalho desta natureza, né? Como é evidente. Zacarias, nós mencionamos como figura de referência, porque entendemos assim, porque o navio Senhora do Carmo acabou por andar 9 anos seguidos no mar, de 1921 a 1929. E para a Fuseta é um marco histórico na pesca do bacalhau. No último ano, em 1929, já foram 39 tripulantes, o que já também é significativo. E, pronto, quer dizer, é um marco, porque outras empresas, houve uma outra empresa do Algarve, também é de salientar, o Fialho, né? A companhia Fialho de Portimão, mas que não teve o sucesso que teve o Senhora do Carmo. Vários navios, creio que eram 4 ao todo, pelo menos 2 foram ao fundo, e pronto, não teve o sucesso que teve esta companhia da Fuseta, e que é de salientar, era dirigida por uma cooperativa, do qual Zacarias Mendes Correia era um dos elementos principais, talvez um dos sócios de referência, não é? Aí íamos passar a outras figuras que eu estava a falar no Farroba. O Farroba simboliza muitos pescadores, porque ele tem 44 presenças, embarcou 44 vezes para o bacalhau, mas nós, olhando para o trabalho que temos feito, encontramos, até anterior ao Farroba, outros pescadores com, enfim, situações semelhantes, até não sei se poderão ultrapassar. Não interessa, o mais conhecido é o Farroba, nós colocamos ali o Farroba, simbolizando todos os outros, e são muitos que ainda no século XIX têm cerca de 40 e tal campanhas, o que é significativo porque a esta altura do século XIX, tanto as embarcações como as condições de trabalho eram terríveis. Elas nunca foram boas, mas nesta altura seriam pior, porque ao fim e ao cabo sempre foi conseguindo algum melhoramento em termos das condições de trabalho. Falamos em José Salvador Mendes, por ser, e aí também nos foi dado fornecido alguns elementos, não é? José Salvador Mendes, porquê? Porque ser o primeiro pescador que morreu e foi enterrado em terra. Isto tem muito significado, porque, como aqui foi passado na peça, as pessoas, os pescadores, ficavam no fundo do mar. E isso é muito doloroso, de não ter um local de sepultura. E daí que, tanto José Salvador Mendes deva ser referido, ele simboliza um marco histórico que a partir daí, depois de várias situações, já são sepultados em terra. Falamos também do Lindinho, do Veríssimo Silva, o Lindinho, que era casado com a dona Leonilde, por ser um homem que teve ligação ao bacalhau e teve ligação à festa de Nossa Senhora do Carmo. Por sua vez, a festa tem muito a ver com a pesca do bacalhau. Aliás, anteriormente, no passado, a festa até era realizada na altura em que os homens regressavam do bacalhau. Depois, mais tarde, é que foi alterado, enfim, para o 16 de julho, creio eu, não é? Portanto, foi sendo alterado até várias vezes, não é? Mas não há dúvida que o Lindinho tem essas duas componentes, portanto, faz a ligação. Ele, pelo menos durante 5 anos, ele pertenceu à comissão de organização da festa. E andou também vários anos no bacalhau. Portanto, é também uma figura que falamos. Então, em relação a essas figuras, já agora queria dizer que falamos numa outra que aparentemente não tem a ver com bacalhau, mas tem a ver com uma coisa que eu prezo muito, que é a cultura. E falamos de João de Deus da Reis Andrade. E quanto a nós, Reis Andrade é uma figura que em qualquer trabalho que se faça sobre a Fuseta e que deve ser referido, muito ou pouco deve-se falar de Reis Andrade.
Nós, quando o Estado Novo chega a 27, 1927, 1926, aliás, depois há grandes alterações ao nível da pesca. O Estado Novo, quer na pesca, quer noutras atividades, na agricultura, em todos os outros setores, o Estado Novo tenta corporizar, portanto, com organizações corporativas. Aqui depois aparece o grêmio dos armadores de pesca do bacalhau, e é o grêmio que vai tomando conta e determina o tipo de salários, o tipo de mobilizações para os navios. Anteriormente era o capitão que escolhia, o capitão aí perdeu força e passa a ser o grêmio. Digamos que há um fecheiro central e os pescadores são distribuídos pelos navios. Isso vai ter consequências graves, sobretudo passados 1 ou 2 anos, neste caso em 1937. E agora aqui referir a uma situação que tem muito a ver com o Fuseta, em 1937. É uma data, 19 e 20 de abril de 1937. Há aqui manifestações exatamente por isso, porque tanto o Estado determina que sejam mobilizados todos os pescadores que tinham ido no ano anterior, em 1936, e até determinada data, creio que não sei se é 15 de abril de 1937, ainda não se tinham inscrito, não se tinham matriculado. E isso provocou uma grande revolta em termos das populações. E aqui na Fuseta, para quem não sabe, foram presas 100 pessoas, concretamente 101 pessoas. É um dado histórico que eu não tenho visto referido, né? É evidente que já passaram 80 anos. Né? E, de qualquer modo, se vamos esquecendo destas situações, ela foi única no país, e entretanto no país, como sabem, havia os outros locais que forneciam os marítimos para o bacalhau, desde Aveiro, desde o Figueira de Foz, Vila do Conde, por aí fora, o Porto também. E nos outros locais não se passou nada parecido com isto. Houve reações, sem dúvida que havia, pois era uma liberdade que o pescador perdia. O pescador deixava de poder ser ele a escolher o navio onde queria ir. E ele podia calhar num navio com um capitão, ou com um iate, ou com um contramestre, ou um piloto que não gostasse dele, que lhe criasse problemas. E, além disso, tinha companheiros noutros navios para onde ele queria ir, né, e até pessoas da terra dele. Portanto, há uma reação espontânea na Fuseta, em que são presas cerca de 100 pessoas, incluindo muitas mulheres, portanto, familiares dos marítimos. Eles são distribuídos até não havia espaço, são distribuídos pelas cadeias de Tavira e Faro. E os pescadores são depois conduzidos para Lisboa, aqueles que não se queriam matricular, não é? Para o quartel dos marinheiros, e são matriculados à força. Portanto, este é um dado que eu penso que devíamos recordar na Fuseta, porque apenas houve, em termos de prisões, houve 12 mulheres que foram presas no Porto, porque reclamaram também, reagiram e foram presas 12 mulheres, mas nada comparado do que aconteceu na Fuseta. Portanto, é um caso único e que eu penso que é um marco. Portanto, 19 e 20 de abril de 1937. Havia por aqui uma tentativa de um sindicato, está ali o nosso amigo que te conhece, sabe, destas coisas, do sindicato, mas não foi o sindicato que deu origem a esta manifestação. Pode ter contribuído, e sem dúvida contribuiu com alguma chega, deu para coisa. É uma reação espontânea, é a pessoa que perde uma regalia, perde um bem, e a pessoa reagiu. E, entre eles, muitas mulheres que foram presas, não sei o tempo que tiveram presas, mas de qualquer maneira é uma reação que deve ser salientada. Mais à frente nós temos uma tragédia já em 1942, que é o navio Maria da Glória. Esse tem menos de 5 anos, tem 75 anos, e portanto ainda há pessoas, não sei se será aqui alguém, que certamente já se lembram, mas alguém que tenha, portanto, nesse caso eram miúdos, certamente. O Maria da Glória é bombardeado em 5 de junho de 1942 por um submarino alemão, e o Estado português tentou ocultar esta ocorrência. Só passados 2 meses é que o jornal O Século deu a notícia. Mas isto era uma estratégia normalmente do Estado em relação a estas situações. E depois também houve reações em que dizia que os alemães tanto eram os assassinos da primeira apanha e que de maneira nenhuma podiam ter tido aquela atitude.
No entanto, hoje sabemos, e já há muito que sabemos, que o Estado português não foi neutro. Reclamava-se de neutro em relação à Segunda Guerra Mundial, mas não foi neutro. Se deu a uns, se deu a outros, negociou com uns, vendeu produtos a outros, produtos que tinham a ver com a guerra, tomou atitudes, se deu perante os americanos, perante os ingleses, e essas atitudes conduziram a que os alemães e também os japoneses, os alemães no Atlântico Norte, bombardearam tudo quanto lhes apareceu pela frente. Portanto, para eles não era neutro, ou Portugal não era neutro. Eles sabiam bem que o navio era português. Não havia dúvidas da parte dele. Simplesmente o que eles tinham determinado era assim. Era neutro, mas não era neutro. E então era atacado. Assim como Timor. Timor foi invadido pelos japoneses. Os japoneses criaram em Timor 2 campos de concentração. Um em Liquiçá e outro na zona de Malbera, Salver. E o que é que fizeram os chineses? Os japoneses. Os japoneses não abriram o serviço. Os japoneses cortaram tudo quanto foi comunicações com Lisboa. Portanto, foram detidos nesses 2 campos de concentração. Foram detidos todos o que era funcionário público. E, portanto, as comunicações desapareceram, incluindo correios, incluindo qualquer comunicação. Já agora, uma vez que estou a falar de Timor, penso que podia aqui dar uma chega portanto, essa falta de comunicações. Muitas pessoas que tinham lá os familiares, sabiam, como é evidente, que eles estavam lá, passaram cerca de 3 anos, quase 4, sem saber notícias, se eram mortos, se eram vivos, enfim, o que é que lhes tinha acontecido. E uma dessas pessoas que sofreram na pele, isso foi o cantor José Afonso, Zeca Afonso. Zeca Afonso era estudante em Coimbra nessa altura, com o irmão mais velho, João, e os pais estavam em Timor. O pai era magistrado, era juiz, era funcionário público, em quase todos os casos, e a mãe era professora primária, e estava também em Timor, a irmã mais nova, de José Afonso. Portanto, isto é só um caso, uma vez que ela é uma figura querida da Fuseta, e portanto acho que não fica mal referir aqui esse pormenor. Eu ia continuando, mas mais à frente nós temos que salientar a questão dos salários. O pescador nunca foi bem pago, quer dizer, e nem pouco mais ou menos em relação à dureza do trabalho, em relação ao risco, em relação àqueles que acabaram por morrer e que não. Portanto, o caso do Maria da Glória, inclusive, eu não creio que, tanto quanto eu sei, não houve indenizações. O Estado português nunca teve força para obrigar a Alemanha, ou quem quer que seja, a pagar uma indenização. Não conseguiu. Em 1982, eu sei que ainda a população, dos funcionários da delegação marítima da Roseta tentavam obter algumas reformas. A tragédia do Maria da Glória tornou-se mais pesada, digamos, por uma série de coincidências. Morreram 2, desapareceram, portanto, normalmente no mar desapareceu, depois desapareceu, não sabe, foi para o fundo do mar. Há 2 pares de irmãos que morrem, portanto, António Ramos Baló, Manuel Ramos Baló, os irmãos Brásida, António Luís e João Luís Brásida, o Ferreirinha e o filho, José Martins Ferreirinha e o filho, quer dizer, há uma série de coincidências que, enfim, quer dizer, seria mesmo a última coisa que se podia pensar e que torna mais pesado esta tragédia do navio Maria da Glória. Nós, mais à frente, enfim, há aqui uma questão que pode, em termos do Estado Novo, e tenho andado aqui a dar bancada no Estado Novo, e no Salazar, e no Tenreiro, nessa gente toda, mas quer dizer, também há que reconhecer que se não fosse os fundos, ou o Fundo de Compensação do Estado Novo, a pesca do bacalhau tinha acabado muito mais cedo. Acabou em 74, praticamente, mas tinha acabado muito mais cedo, porque o que é que acontece? Havia um fundo, que eles chamavam um Fundo de Compensação, em que os barcos que tivessem prejuízo na campanha, e eram quase todos, esse fundo estatal cobria as despesas. Mas era um vício, estava tudo viciado. Porquê? Porque, além de cobrir as despesas, o armador, a companhia de armação, quer dizer, mantinha um lucro na mesma, que às vezes chegava à ordem dos 20%.
E os capitães e oficiais também eram pagos na mesma, continuavam com as mesmas regalias. Regalias essas que o pescador tinha um salário miserável. Eu posso dar um exemplo, nós vamos falar no passado, no século XIX, e coisa em Reis, em Mil Reis, vamos falar já em escudos, em 1967. Um pescador que capturasse 250 quintais de bacalhau, isto é um exemplo, 250 quintais de bacalhau, era um pescador especial, portanto, era mais que a primeira categoria, era um pescador especial. Esse pescador recebia no fim da campanha 32 contos, 32 mil escudos. 32 mil escudos pelos 6 ou 7 meses que andou ali e pescou aquela quantidade de bacalhau. Mas aquilo era para o ano, pois ele só naquele tempo é que ganhava, não é? Portanto, por aqui se vê que não era nada, quer dizer, uma pessoa que tivesse no passado, e isto era normal, em 1920, por exemplo, era normal um casal ter 5, 6 filhos, não é? Era normal. E se o pescador não fosse, portanto, chegava aqui, quando chegava da campanha, ele já estava com dívidas, porque havia uma entrada, quando era, enfim, que deixava logo a esposa, não é? Mas isso não dava para nada, portanto, a maioria dos pescadores andaram muitos anos no mar e ao fim e ao cabo, eles pouco ou nada lucraram, além da dureza do trabalho, não é? Porque, além das 12 horas que por vezes passavam no dory, eles, quando regressavam ao navio, tinham uma escala de trabalho. Era preciso preparar o peixe. Pronto, havia uma série de tarefas. Era o dublador, era o troteiro, que era o dublador, depois era o escalador, era o salgador. Portanto, temos aqui uma série de tarefas que, se por acaso, nesse dia, eles tivessem uma pesca razoável, tivessem pescado muito, o que é que lhes acontecia? Chegavam ao navio, acabavam de comer, iam para o trabalho da escala. E esse trabalho da escala podia chegar até de madrugada, porque tinha apanhado muito peixe. Só que depois, ou 5 ou 6 da manhã, tinha que ir para o mar. Os dólares eram era para ir para o mar. Portanto, isto multiplicado por várias semanas revela a dureza deste trabalho. E revela que hoje, acontece que hoje, muitas pessoas que andaram muitos anos no mar, quer no bacalhau, quer noutras artes, são confrontados com dinheiro com uma reforma que mal lhes dá para viver. Este é um dado adquirido. E eu queria aqui saudar todos os pescadores aqui presentes. Eu queria aqui, na pessoa não é possível primo, do Gaspar Banal, pedir um aplauso para todos os pescadores que sofreram na pele estas litigâncias, estes trabalhos, e, ao fim e ao cabo, aproxima-se da reforma e tem uma reforma miserável. Quero pedir um aplauso simbolizando esse trabalho. Gaspar Banal. Obrigado. De facto, a Roseta, apesar de tudo, a pesca do bacalhau tem significado. E hoje é vila. E não há dúvida que tem um pouco a ver com a pesca do bacalhau. O bacalhau veio dar um desenvolvimento, assim como veio depois a seguir a pesca em Marrocos. Porque quando chegou aí em 1966, 67, muitos marítimos da Roseta abandonaram o bacalhau. Exatamente pela dureza do trabalho e pelos ganhos que eram muito reduzidos, e lançaram-se para Marrocos, também para Setúbal e para outras artes. De maneira que a pesca do bacalhau, de qualquer modo, tem um peso histórico na Roseta. Quando se hoje se pega num livro antigo ou num trabalho antigo e se lê que em 1848 havia 100 pescadores da Roseta na Terra Nova, no bacalhau, acho que é um dado histórico, e esses foram sempre aumentando até determinada altura, né? Porque quando chega a 74, praticamente já havia poucos pescadores da Roseta no bacalhau. Havia aqueles que evidentemente lutavam por não ir à guerra e por cumprir 6 ou 7 campanhas no bacalhau. Acontece até que quando chega a 74, nasce o 25 de Abril, não é? Mas normalmente, e era vulgar isto, não é? A pesca aparecia no fim de Abril, princípio de Maio, mais para o fim de Abril. Não é? E muitos barcos já tinham partido quando se dá o 25 de Abril, e esses continuaram, mas foi a sua última campanha.
para a maior parte dos pescadores da Fuseta. Eu queria terminar, já vai longa a sessão, queria terminar da maneira praticamente que comecei. Este trabalho tem sido feito e vai continuar a ser feito com muito respeito pela classe marítima desta região, e ele engloba também os pescadores de Olhão e pescadores de Tavira. No meu trabalho, eu contemplo todo o Sotavento do Rio, que vai de Olhão a Tavira. E isso só reforça a questão da Fuseta, porque exatamente indica que a Fuseta tem 90%, mais de 90% dos pescadores desta região, entre Olhão e Tavira, contando com Olhão e Tavira. Este trabalho está sendo feito com muito respeito pela classe marítima, pelos seus familiares. Eu não sei se vou conseguir os objetivos, só o tempo dirá. Muito obrigado. Agora era bom nós passarmos a palavra ao público. Talvez haja pessoas que queiram ou tenham alguma coisa para dizer. Porque, de facto, o mais importante de tudo isto é a experiência que as pessoas tiveram. O que há, quando estivemos a falar das pessoas da Fuseta. Algumas dessas pessoas certamente já faleceram. O tempo passou. Mas há seguramente gente viva. Não sei se há aqui gente viva que tenha estado no Bacalhau. Esse senhor. Não sei se o senhor esteve nos Dóris, se calhar já esteve mesmo nos Dóris, que era de facto, que era mesmo duro, como a gente viu ali, que era de facto uma coisa incrível. Era épico, como... Havia ali nos Soares, na entrada de Santiago. Sim, esteve ali naquele local. E no funeral fizeram. Sim. Esteve neste funeral? Não. No outro. José Salvador Mendes. Sim. Não, é nesse não aqui. Veja lá se não... Já não tem... Não, pronto, tudo bem. Só o que eu digo ao senhor é que ponha na sua agenda. Na sua agenda. Durante 6 meses da faina, sim, esses pobres pescadores nunca davam banho. Aliás, e quando tinham necessidade de estar doentes, vinham para cá para ser dinheiro. Pois, não eram pagos, não é? Só algum que a Junta Central não pescaria. Se não pescavam, não eram pagos. Não havia ali. Esteja descansado. Também está no trabalho. Diga lá, se for, e depois assim. O que é mais importante, sabe o que é? Era a gente quando andava no Bacalhau, ainda queria ir ao Bacalhau, vinha uma esquadra de polícia aqui à Fuseta, andavam a jogar a pessoa para ir ao Bacalhau. E então enfiavam com a gente da tropa, Cangol. Quer dizer, que isto, se a gente não quisesse ir ao Bacalhau, era obrigado a ir para a tropa, para onde eles quisessem, para mais claro. Pois, isto foi o que aconteceu a mim. Ou iam para a tropa ou iam para o Bacalhau. E então eu fui para o Bacalhau. Eu fui para o Bacalhau, mas depois fui para a tropa. Eu fui para a tropa. Obrigado. Andava polícias atrás de mim. As pessoas conhecem? Meu pai é de 18 anos no Bacalhau, infelizmente, consegui conhecer. E o impacto que essa vida tinha também nas famílias. Nós éramos adolescentes, não podíamos ir ao bairro, o pai está lá, a mãe não podíamos ir para lugar nenhum, ficávamos em casa, porque o pai está a trabalhar, não é? Está em perigo, e nós não podemos também sair. Isso refletia-se na nossa vida. E as mães também eram obrigadas a trabalhar. Minha mãe era costureira. Portanto, o que o meu pai ganhava não chegava. Portanto, e se fazem esse trabalho, também deviam pensar em entrevistar famílias, mulheres, pescadores que andavam para Portugal, e elas transmitirem as dificuldades que elas passavam durante esse tempo que os maridos não estavam cá. E vou fazer. É só isso. Mas vou fazer. A minha experiência é nesse aspecto. Pode passar. Deixa-me eu só. Aqui a questão das mulheres, falou nas mulheres, de facto, como eu disse há pouco, esses pormenores estão no meu trabalho.
Agora, o que não há dúvida é que eu não quis, há bocado andei a bater aí no Estado Novo e no Salazar e não quis bater mais. Mas posso dizer que em relação às mulheres, e as mulheres não saírem de casa, havia uma propaganda concertada pelo Estado Novo, através da revista da Marinha, através do jornal O Pescador e através de órgãos de comunicação controlados pela Igreja, em que se aconselhava às mulheres dos pescadores do bacalhau a não procurarem emprego fora, a trabalharem em casa, a dedicaram-se aos filhos, inclusive fizeram cursos para as mulheres tratarem de crianças, como é que se devia tratar de bebés. Portanto, isso eu tenho no meu trabalho. Estou-lhe a dizer porque sei, porque eu escrevi. De qualquer modo, eu queria deixar aqui uma mensagem. Podem contactar ou a APOS ou a Voz do ETA, associações culturais que ajudaram nesta apresentação, que eu estou disponível e eu próprio vou fazendo. Não tive tempo ainda, não é? Vou fazendo, vou falando com um, vou falando com outros. Comecei pelos meus primos, que também é lógico, não é? E fui recolhendo elementos. Mas quero recolher mais. E de si ou de outras pessoas. Várias vezes referiste aí. Primeiro quero felicitar o trabalho. Depois referiste várias vezes os companheiros. Eu, desde miúdo, sempre ouvi os pescadores tratarem-se por camaradas. É o termo exato. O termo exato é pescadores, é camarada, não companheiro. Eu, nos casos, sem camarada, não tenho companheiro. Não, é pessoa. Era certo. Já agora peço desculpa, só mais 2 minutos. Há pouco, quando falei nas figuras da referência, esqueci-me de referir Laurencinha, Francisco Emílio Batista Laurencinha, que foi campeão do mundo na arte da pesca à linha. Aquela fotografia dele ali, o Marcos Sol era aí. Laurencinha simboliza a valia dos pescadores da Fuseta, a sua arte, porque nós encontramos, e já agora também, eu não sei se este trabalho irá ser publicado, estou lutando por isso. Preciso de ajudas para que isso seja publicado. Não sei se vai. Independentemente de ser ou não, há uma questão que a Fuseta e a população da Fuseta e os seus familiares dos pescadores podem ter garantido. Aqui eu vou fazer a oferta da relação que tenho de pescadores, que já vai em 460, e ainda vou conseguir mais, eu estou tentando atingir mais, que é significativo, desde meados do século XIX. Esse a Fuseta tem garantido. Colocar num painel como queiram, como a Voz do ETA ou a Voz, pode estar também, colocar num painel. Esse eu faço oferta à Fuseta e à população da Fuseta e também à população do campo. Eu de início disse que há muitos pescadores do campo, desde o Livramento, a Marinha, desde o Norte, desde o Sul, até ao Sítio dos Mortais. Também há o Sítio dos Mortais, também há Belo Romão e também há por aí fora. Há pescadores em todo o campo e devemos respeitá-los. Eles nasceram lá, viveram lá. É evidente, se formos à célula marítima, pois ela ou é na Fuseta, ou é de Olhão, ou é de Tavira, não interessa, mas eles também fazem parte. Portanto, era isso que eu queria dizer. Contem, no mínimo, se o trabalho não for publicado, no mínimo com essa relação de pescadores, que é muito significativa. Muito obrigado e até depois. Muito obrigado.